Olá pessoal, voltamos aqui para a aula número 2, referente ao dia 16 de abril de 2020. E estamos falando sobre a legislação previdenciária, especialmente a lei que trata dos planos beneficiários de previdência social, que é 8.213 de 91, e estamos falando sobre os princípios e também estamos falando sobre os seus objetivos, tá bom? Bom, o outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, dando continuidade aqui, é basicamente, meus caros amigos, a irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. O que isso determina na própria legislação, meus caros amigos? Determina na legislação que nós temos a condição e nós temos a possibilidade, tá certo? De sempre manter o benefício, meus caros amigos, com um valor de compra que seja pertinente para aquele momento que o país está passando. Lembrando que o benefício nunca pode ser inferior a um salário mínimo. Glei, mas eu sou aposentado e já estou numa defasagem muito grande, tá certo, da minha aposentadoria, porque praticamente teve um acréscimo muito pequeno nos últimos anos e, obviamente, existe uma inflação não dita, mas que existe, em que quem faz mercado sabe muito bem que ela existe. Muito bem, eu sei disso. Mas cabe medidas judiciais para que nós possamos pedir o quê? A correção desses respectivos valores. Infelizmente, o STF não deu mais condições para a chamada desaposentação. Em decisão recente do STF, vetou aqui a desaposentação, e isso prejudicou demais muitos aposentados, porque eles se aposentaram, continuaram trabalhando e foram pedir a sua revisão e não foi concedido. Mas é claro que a pessoa ela pode entrar judicialmente como ação judicial na vara federal e pedir pelo menos uma correção justa do seu benefício. Como que o Poder Judiciário vem interpretando isso atualmente, professor? De forma extremamente restrita, pessoal. Repito, de forma extremamente restrita, dura. Por quê? Porque o Judiciário hoje, com todo respeito, ele é muito mais político do que jurídico. Ele é um órgão político, gente, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes as decisões, principalmente dos tribunais superiores, STJ, STF, são muitas vezes favoráveis ao que tudo indica a toda a sociedade e não aquele determinado grupo. Isso pode trazer largos prejuízos, enormes prejuízos para todos os envolvidos, tá? De um modo geral. Bom, lembrei, como é que a gente pode questionar isso? Bom, o Poder Judiciário, gente, você sabe que é o último poder que dá a ordem, tá certo? Para aquela situação. Que infelizmente é isso, tá bom? O que nós temos que fazer? Boas teses jurídicas e tentar reverter aquela situação. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto importante, que a gente está no inciso 6º aqui, o valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário mínimo. Gente, eu quero forçar aqui e bater pesado com vocês. Nenhum benefício pode ser inferior a um salário mínimo, tudo bem? Tá? Vamos dar sequência, que isso eu já expliquei anteriormente. Vamos lá. Inciso 7. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Como é que funciona isso, gente? A previdência complementar facultativa funciona da seguinte forma, da seguinte maneira, tá bom? Que a pessoa ela paga o INSS, se empregado de forma obrigatória, e ela pode também arcar com uma previdência complementar. Essa previdência complementar, qual que é o grande objetivo dela, meus caros amigos? Apenas um. O grande objetivo dela é apenas um. É justamente complementar a renda quando a pessoa se aposenta. Essa renda facultativa, gente, previdência complementar facultativa, normalmente é oferecida por empresas de ordem privada, como bancos e como seguradoras de um modo geral, tá? Professor, pode acontecer dessa empresa sumir do mapa e levar todo o nosso dinheiro que nós contribuímos? Isso já aconteceu diversas vezes. Por isso que a orientação é que se você for fazer um plano de previdência privada, faça em um banco público. Exemplo, Banco do Brasil. Gente, eu tenho... Minha previdência não é nem pelo BB, para você ter uma ideia. Que antes de saber isso, eu fiz por outro banco. Tá? Minha pela Caixa. Então, como é que funciona, gente? O Banco do Brasil, dá como exemplo, ele já era para ter fechado 2 vezes na história. E o governo sempre vai e aporta e ele não quebra.
tá bom? Então o Banco do Brasil, gente, queira sim, queira não, ele nos traz uma conotação muito interessante de segurança naquela mesma linha de pensamento, tá bom? Então esse é um ponto interessante, mas é facultativo, o empregado pode ou não optar, tá? Bom, o inciso 8º, estamos no slide número 110, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e também aposentados. Esse também é a inclusão minha. Tudo bem, senhores? Talvez a lei nem poderia ter incluído esse também, mas aí foi um erro de oratória. Senhores, o caráter democrático e descentralizado significa que a sociedade ela deverá sim ser ouvida exatamente com o objetivo principal, meus caros amigos, de atender a necessidade daquela população local. Exemplo, com essa pandemia, gente, com essa pandemia, é ótimo que a gente tenha uma situação, é muito comum, repito, gente, que a gente tenha uma situação muito comum em determinado ato, em determinada área. Por exemplo, cidades menores, elas vão sofrer muito mais com a pandemia do que em cidades grandes, tá? Então cidades, gente, aqui do Alto do Tietê, não vão sofrer tanto quanto cidades, por exemplo, do sertão da Bahia. Por quê? Porque o sertão da Bahia já não tem tanto dinheiro. O dinheiro, ou melhor, existe muito dinheiro, mas o dinheiro fica na mão de poucos, né? Ele não é descentralizado. Assim como regiões periféricas do Brasil, de um modo geral, não apenas na Bahia, né, gente? Mas até em São Paulo a gente se depara com isso. Mas cidades pequenas, elas vão necessariamente ter que ter um aporte muito maior governamental do que cidades maiores. Pelo menos é isso que demonstra, é isso que se desenha na atual conjuntura. Tudo bem? Vamos lá? Bom, terminado, gente, os princípios e objetivos, vamos para um outro ponto. Que ponto será esse, professor? Bom, a Previdência Social, ela compreende. Vamos lá. A Previdência Social, ela compreende o regime geral da Previdência Social, o regime geral da Previdência Social e o regime facultativo complementar da Previdência Social. Vamos lá, deixa eu esclarecer melhor esse aspecto do regime facultativo, tá certo, senhores? No caso aqui, da contribuição da Previdência Social. Vamos imaginar que você paga um valor X de previdência e você quer pagar um valor a mais. Pode ser feito um acordo entre as partes e esse valor ser pago a mais? Pode, gente. É totalmente cabível essa relação entre empregado e empregador para que o valor seja pago a mais, para que a pessoa tenha um benefício maior. Então é livre esse acordo? É, gente. É livre o acordo entre o empregado e o empregador para que possam, de um modo geral, ter necessariamente condições, meus caros amigos, de poder ter acesso, né, meus caros amigos, a uma aposentadoria, a um benefício melhor. Tudo bem? Isso é importante. Vamos lá? Bom, são beneficiários, gente, ainda não sequência a lei aqui, são beneficiários do regime geral da Previdência Social na condição de dependentes do segurado. Então, quem são os dependentes do segurado? Tá? Quem que vai receber o benefício na ausência do segurado? Bom, primeira parte é o cônjuge, beleza? A companheira, o companheiro. Opa, então chegamos onde eu queria. Cônjuge é realmente o marido, a mulher, aqueles que realmente são casados. E detalhe, gente, independentemente do regime de casamento, foi claro? Então isso é importante que vocês anotem. Independentemente do regime de casamento. Pode ser o quê, meus caros amigos? Adotado aqui o beneficiário do regime geral da Previdência Social. Tá bom? Pode ser feito sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Gleide, eu sou casado no regime parcial, separação total ou universal, não importa. Terá jus ou fará jus ao benefício. Isso é fato. Tudo bem? Vamos lá também. E o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Vamos lá? Então, se a pessoa ela já é emancipada, se o filho já é emancipado, e a emancipação ela pode se dar a partir dos 16 anos com autorização do pai ou da mãe ou dos dois.
Essa emancipação ela é pública, tem que ser feita em cartório, tá certo, senhores? Para que a pessoa possa realizar atos da vida civil. Professor, uma vez emancipado, ele terá total autonomia, ele terá totais condições para que nós possamos, enfim, trazer aqui para ele situações mais concretas do dia a dia? Não, gente. Ele não será considerado um total, tá certo, senhores? Uma pessoa que sua totalidade dos seus direitos, tá? Ele ainda continua em algumas situações como relativamente incapaz, tá bom? Muito bem. O inválido não, gente. O filho inválido, inválido na concepção aqui da Previdência, é aquela pessoa que não consegue ter condições financeiras, repito, para condições financeiras para ter uma renda própria. Isso é inválido, gente. Ele sempre vai depender dos outros ou do Estado. Tá bom? Então esse é inválido, não importa a idade dele. Tá bom, gente? Ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Então vamos lá, gente. O que seria uma deficiência intelectual ou mental? Aqui nós entramos no transtorno global do desenvolvimento, né, gente, TGD, que envolve, por exemplo, os vários tipos de autistas, que eles colocam numa escala, né, de alguns autores de 0 a 5, outros de 0 a 10. Se é menor grau até o grau mais avançado. Isso aqui é uma deficiência intelectual, pessoal. Intelectual seria o quê? A capacidade da pessoa de reter e transmitir conhecimento. Isso é intelectual, gente. Então, intelectual tem muito a ver com a memória, tá? Deficiência intelectual tem a ver com memória. Por exemplo, quando eu quero ofender alguém de forma bonita, eu falo que ele é um intelectual. Por quê, gente? Intelectual é diferentemente do sábio. O intelectual, ele gosta muito talvez até de passar algumas coisas, mas ele não passa tudo e apenas é um transmissor de outras ideias e não faz nenhuma análise daquela situação. Isso é intelectual, diferentemente do sábio. O sábio, além de ele ter muito conhecimento, ele transmite tudo o que ele sabe. Esse é o sábio. Tá bom, senhores? Diferentemente do intelectual. Então, quando eu quero ofender alguém, eu sei que a pessoa não sabe, agora vocês sabem. Determinado fulano aqui, extremamente um grande intelectual. Eu estou chamando ele de grande egoísta. Tá bom, senhores? Isso aí, quem tem mais cultura conhece essa informação. Bem? Grave isso para você. Ou mental. O que seria mental, pessoal? É aquela pessoa que realmente não tem o discernimento do que é certo, do que é errado. Por exemplo, você nunca viu aquela pessoa na rua, coitadinho ou coitadinha, né? Eu sei que eu posso desejar dó, mas a gente fica com pena. Quando você vê aquela pessoa com deficiência na rua que está com vontade de fazer necessidades básicas, gente. E ele urina, ele faz, obviamente, né, defeca, tá certo? Na frente de todos. Coisa que o nosso pudor, né, gente, não deixa fazer, eles fazem. Se ele está com calor, ele tira a roupa. Mas ele não faz aquilo por maldade, gente. Muito pelo contrário. Ele faz aquilo até mesmo por uma grande questão de inocência. Tá bom? Isso é um aspecto mental. E deficiência grave, gente, deficiência grave física, é basicamente o quê? É aquela situação, meus caros amigos, em que as partes, eles poderão, tá certo, senhores? Em que as partes, eles poderão necessariamente se atentar ou se ater, tá certo, senhores? Se atentar ou se ater a questão física. Então, a pessoa que sofreu um acidente gravíssimo de ônibus, carro, moto, e ficou tetraplégico. Só mexe os olhos, por exemplo. Tá certo? Obviamente, que é considerado como um dependente, independentemente da idade. Tá bom? Bom, segundo grupo que é considerado como, gente, beneficiário, são os pais. E aqui também, independentemente da idade, independentemente de sua condição financeira. Tá bom? Também é considerado como um dependente do segurado. E na sequência nós temos uma terceira linha, né, gente? Uma terceira linha, que é exatamente os irmãos. Os irmãos não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos. Ou ainda, os irmãos que sejam inválidos, eu já disse isso, ou que tenham deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Então, o irmão também entra como tal. Então, para gravar, quais são os beneficiários
da Previdência Social. O cônjuge, os pais e o irmão. Tá bom? Vamos dar sequência. Bom, independentemente da carência, gente, o que será concedido? Quais prestações serão concedidas? Então, próximo ponto, gente. Independentemente de carência, serão concedidas as seguintes prestações. Vamos lá, gente. Primeiro, pensão por morte. A pessoa pode ter um mês de empresa, morreu, tem pensão por morte. Tudo bem? Salário família. Bom, salário família, todo mundo sabe, filhos menores de 14 anos ou inválidos, tá, gente? E também o auxílio acidente. A pessoa se acidentou, claro, que ela receberá também o benefício. Isso foi alterado, gente. Se você pegar um código velho, não vai ter isso. Isso foi alterado pela Lei 13.846 de 2019. Faz pouco tempo, menos de um ano. 13.846 de 2019. Tá? Isso mudou recentemente. Bom, segundo item, que independe de carência, gente. Segundo item que depende de carência é o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa ou de profissional de trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral da Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Vamos entender isso? Vamos lá, gente. Aquela pessoa que sofreu algum dano, ele vai receber, gente, a aposentadoria por invalidez? Sim. Vamos dar um exemplo do coronavírus. Bom, o coronavírus, o que a gente está notando? Que as pessoas que não falecem, graças a Deus, elas não ficam com sequências como um acidente de trabalho grave. Algumas pessoas estão ainda reclamando do paladar, que ainda não está tão bom, né, gente? Que não está tão bom, que ainda a respiração não está a 100%, mas são situações que, se Deus quiser, o tempo vai se virar, obviamente vai curar isso juntamente com a atuação medicamentosa. Mas não é uma situação que inibe a pessoa de praticar a sua atividade, a não ser que fosse, obviamente, um jogador de futebol. E precisa do seu o quê? Da sua oxigenação perfeita do corpo, tá? Para poder desenvolver a sua atividade. Um atleta, ou é um sommelier, tá certo, senhores, que experimenta vinhos, enfim. Então, obviamente, se ele teve problema no seu paladar, é claro que tem que se aposentar, porque não tem mais condições de ele prestar aquele serviço em específico. Entendeu? Mesma coisa. Um jogador de futebol em que muitas vezes tem um problema cardíaco. Você não se lembra, gente, caso que as pessoas caíram duras no campo de futebol? O Serginho, quando jogava, eu não lembro agora se ele jogava no São Paulo ou no São Caetano, mas era no São Paulo e São Caetano que estava jogando. E o Serginho caiu duro no chão, gente. Pumba, morreu. Tá? Então, obviamente, e outros jogadores que tiveram que parar a sua atividade. Exemplo, Tostão, um grande craque dos anos 60, 70, e por motivo de um corintiano que chutou a bola, pegou no olho dele e deslocou a retina. Então, Tostão teve que parar, tá certo, gente, a sua atividade muito recente, em virtude de um problema físico, tá bom? Também, gente, será um benefício concedido, tá certo? O chamado serviço social. Serviço social, por exemplo, seria assistência, tá? De um modo geral. O LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E os trabalhos que vocês me mandaram sobre LOAS, eu adorei, tá bom? Obrigado. Reabilitação profissional, gente, também funciona da mesma maneira. A reabilitação profissional, aquela pessoa que sofreu um acidente tem que ser reabilitado. E ainda também não será um benefício concedido à pessoa, independentemente da carência, o salário maternidade, gente, para seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas e a doméstica. A doméstica, gente, até 2015 não tinha estabilidade gestante. Hoje elas detêm, tá bom? Hoje elas detêm, tá? Olha só que interessante, gente. Lembrando que havendo o afastamento do empregado, esse afastamento do empregado, ele necessariamente, os 15 primeiros dias, o empregador paga. A partir do 16º dia, é o INSS.
com exceção do coronavírus. Se a pessoa foi infectada de coronavírus, desde o primeiro dia de afastamento será pago pelo INSS. Tá? Isso é uma novidade que eu passo aqui para vocês. Tá? Só uma observação, gente, sobre o auxílio-doença. Deixa eu ler para você. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, a período de carência exigido na lei, ficando incapacitado para o seu trabalho ou para as suas atividades habituais por mais de 15 dias consecutivos. Você se lembra disso, né? A pessoa que necessariamente, gente, tem que ter, tá certo? Ela deve ter pelo menos mais de 15 dias de afastamento para ter direito à estabilidade acidente de trabalho, tá? Estabilidade, acidente de trabalho. Essa pessoa necessariamente, meus caros amigos, faz jus a essa situação de 12 meses de estabilidade contados de sua alta médica. Tá bom? Bom, gente, e com isso aqui, nós fechamos, tá certo? O tema de hoje. Então, complementar a essas duas aulas que eu mandei para vocês, que é praticamente um tempo de aula expositiva aí na sala, eu vou mandar para você um texto complementar. Professor, esse texto é importante que eu leia? Gente, você como estudante de Direito, não sei se já te contaram isso, gente. Você escolheu uma profissão que você tem que estudar todo santo dia, tá bom? Todo santo dia. Professor, mas eu não gosto de estudar. Então acho que você está no curso certo. Vamos começar por aí. Eu não gosto de ler, professor. Minha coisa é você pedir para um atleta não treinar. Só se você for muito craque, como Romário, por exemplo, que não treinava e decidia as partidas. Se você for o Romário, beleza, não estuda. Mas como a grande maioria, gente, não é Romário, é um jogador normal, nós temos que treinar para acompanhar o ritmo daqueles que treinam. Em outras palavras, gente, nós temos que estudar para acompanhar o ritmo daqueles que estudam. O mesmo conteúdo que eu dou para vocês, gente, aqui na sala de aula, é exatamente o mesmo conteúdo que eu ministro em qualquer outra faculdade. Faculdade de ponta ou não sendo de ponta. O conteúdo, para mim, tem que ser o mesmo para todos. Então, para que a gente possa, gente, sempre correr junto com aqueles que muitas vezes sempre tiveram um carro melhor, eu tenho que preparar melhor o meu carro, que é basicamente um estudo mais avançado. Então, se você quiser ler esse artigo, ele vai dizer exatamente o que eu falei aqui na aula. Não vai mudar muita coisa. Se você quiser ler os slides, também não vai mudar muita coisa, gente, do que eu falei, tá certo? Mas você vai assentando, entende? Aqui você ficou no passivo. Eu contei uma historinha e você anotou. Agora, quando você lê, você inverte a história. Você fica no ativo. E você exige outra parte do seu cérebro. Então, uma informação que escapou aqui do vídeo, na leitura você pega. Pelo menos essa é a dica. Tá bom? Gente, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Estamos juntos. E qualquer dúvida, pode mandar no grupo lá do WhatsApp que eu respondo. Tchau.